Paz do Senhor, querida irmã. Vamos agora nos apresentar diante do Senhor para orar pelos nossos maridos. Vamos iniciar orando ao Senhor e confessando os nossos pecados e todo sentimento que possa haver em nosso coração a respeito do nosso marido, né? Qualquer atitude, algum sentimento que possa ser um impedimento para a nossa oração, né? Vamos pedir para o Senhor lavar as nossas vestes, trocar o nosso coração, para que o nosso coração esteja purificado, as nossas vestes limpas diante do Senhor. Em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, eu me coloco na Tua presença agora, juntamente com essa irmã. E agora, Senhor, sonda o nosso coração. Espírito Santo, o Senhor nos conhece por inteiro e por completo. Qualquer sentimento, Senhor, de tristeza contra o nosso esposo, Pai, nós confessamos agora, Senhor. Todas as atitudes que nós tomamos, palavras que nós falamos contra o nosso esposo, às vezes até falamos mal dele para alguém, eu peço perdão, Pai. Perdoa, limpa as minhas vestes, purifica o meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer impedimento no mundo espiritual que possa vir trazer algum impedimento para que minha oração não chegue até o Teu trono, Senhor. Mostra, Pai, traz o meu pensamento, Espírito Santo, e me perdoa, me limpa, me cura, me sara com o Teu sangue, me lava agora, Jesus. Torna-me mais alvo do que a neve, Pai, para que eu possa estar na Tua presença e que essa irmã também possa estar na Tua presença e buscar a Tua presença aqui comigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, tenha total liberdade para moldar a minha vida e transformar a minha vida, a minha mente, conforme a Tua vontade. E dessa irmã também, querida irmã, tudo aquilo que eu orar nesta oração aqui, repita você aí, repita. Ore junto comigo pelo seu esposo. Então, nesse momento, vamos pedir que o Espírito Santo, vamos dar liberdade ao Espírito Santo para nos moldar, para transformar a nossa mente, transformar a nossa vontade conforme a vontade de Deus. E que o Espírito Santo venha nos convencer de todo pecado, da injustiça e do juízo. Porque é Ele que trabalha em nós, é Ele, o Espírito Santo, que nos leva a estar conforme Cristo. E isso é um processo diário. Então, no lugar de orarmos para que Deus transforme o nosso marido, vamos orar para que Deus nos transforme, para que nós possamos nos dispor ao agir do Senhor. Vamos orar então sobre isso? Querido Espírito Santo, nós declaramos agora que o Senhor tem liberdade na nossa vida. Venha nos moldar, venha nos transformar conforme a vontade de Deus. Espírito Santo, existe algum pecado escondido em nossa vida? Existe algum pecado ativo no mundo espiritual? Eu tenho alguma culpa no mundo espiritual? Eu tenho alguma legalidade no que eu dei aos demônios, que essa irmã deu aos demônios, aos espíritos imundos, para que eles possam se intrometer no nosso casamento? Se existe essa legalidade, se existe esse pecado, traz a nossa memória, traz ao nosso coração, para que possamos confessar isso e receber o perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Espírito Santo que nos convence, então venha nos convencer do pecado, em nome de Jesus. Trabalhe em nós, para que nós possamos estar de acordo, para que nós possamos estar em conformidade com Jesus. O Teu santo e poderoso nome, ó Deus querido, que eu peço agora. Venha transformar as nossas vidas, a nossa mente, o nosso interior. Todos os dias nós queremos Te encontrar, Jesus. Agora nós vamos orar submetendo a nossa vida ao senhorio de Cristo, porque quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Então Ele é o nosso Senhor. Nós temos que nos submeter
ao senhorio de Cristo, nós temos que permitir Ele de transformar a nossa mente. Nós temos que pedir ao Senhor que transforme a nossa mente, renove a nossa mente mediante a palavra de Deus e permitindo que a palavra nos ensine, nos instrua, nos corrija e nos direcione. Vamos orar sobre isso agora? Senhor Jesus, eu e essa irmã que está aqui orando comigo, nós queremos agora declarar total submissão a Ti, ao Teu senhorio, Cristo. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Eu permito, em nome de Jesus, ser transformada, ter a minha mente renovada pela Tua palavra. Por isso eu peço, Espírito Santo, que nos ajude a ler e meditar na Tua palavra todos os dias, porque é essa santa palavra, poderosa palavra, que vai nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, nos direcionar, que vai nos ensinar quem é Deus e como nós podemos nos aproximar dele. Em nome de Jesus, nós estamos nos submetendo a Ti agora. Venha, Jesus, e reine sobre as nossas vidas. Ter um coração sincero, minha irmã, diante de Deus em oração, confessando todos os nossos sentimentos ruins em relação ao nosso marido. Mesmo que nós podemos até dizer que não gostamos mais do nosso esposo, ainda que não tenhamos mais amor, e apenas no nosso casamento tem ali dor e sofrimento. À medida que nós vamos buscando o Senhor e abrindo nosso coração de maneira sincera, Deus, que sabe todas as coisas, vai nos capacitar a ter uma nova atitude em relação ao nosso marido, uma atitude mais amorosa e perdoadora. Em nome de Jesus, vamos orar para que Deus nos dê discernimento para saber o momento certo de falar e de ficar calado. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra, e mulher sábia é aquela que sabe reconhecer o momento certo para cada uma delas. E eu acredito que esse é um dos pontos que nós cometemos muitos erros e que trazemos problemas para dentro do nosso lar, que é o momento de ficar quieta, mas nós falamos. Vamos orar agora para que o Espírito Santo nos capacite, nos dê entendimento, sabedoria, capacidade realmente de calar a nossa boca e ficar quieta quando nós devemos ficar quietas e falar no momento certo, as coisas certas, para que o nosso lar seja construído debaixo da graça, do poder e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nós agora queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo, que nos dê sabedoria, entendimento, discernimento e também o fruto do Espírito, paz, amor, longanimidade, paciência, autocontrole. Tudo isso, Senhor, nós precisamos ter em relação ao nosso esposo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso, Senhor, é muito importante para que possamos ter um lar abençoado. Então nos capacita, Espírito Santo. Nós que ainda não temos todos os frutos, que nós ainda não caminhamos nisso, Pai, nos ajuda, Espírito Santo, nos ensina como nós devemos andar nisso. Traz a Tua palavra às nossas mentes, o domínio próprio, a paciência, Senhor, porque muitas são as situações do nosso dia a dia que nós acabamos entrando em debate com os nossos maridos, porque nós não conseguimos nos controlar, não conseguimos controlar a raiva que muitas vezes vem, a ira, com relação a tantas coisas, Pai, porque nós também erramos com os nossos maridos. Nós também muitas vezes suscitamos a ira neles. Então nos ajuda, Espírito Santo, a ter os Teus 9 frutos agindo ao mesmo tempo. Nos leva a isso, nos capacita, nos dá entendimento e sabedoria.
Em nome de Jesus. Nesse momento, você, irmã, que porventura não tem o seu esposo ainda convertido, não desista de orar. Continue orando, continue orando. Muitos são os testemunhos que eu já escutei a respeito de mulheres que não desistiram de orar. Eu sei que não é fácil, mas a persistência na oração é uma ordenança bíblica. Vários versículos falam sobre isso. Não desista, encha o seu coração de fé, de esperança, peça ajuda ao Senhor, continue pedindo forças ao Senhor para passar contigo esta situação. Você não está sozinha e o Espírito Santo vai honrar as suas orações. Continue, nenhuma oração foi em vão ou será em vão, nenhuma oração será desperdiçada. Tudo Deus está anotando, tudo Deus está sabendo. Então continue orando, e eu quero orar por você agora que tem o teu esposo não crente. Deus maravilhoso, eu oro por essa irmã cujo esposo ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu peço neste momento que teu Espírito Santo derrame sobre essa vida mais e mais esperança, mais a tua presença. Fortaleça minha irmã em Cristo Jesus para que ela possa continuar essa batalha. No teu santo e poderoso nome, Jesus. Vamos orar agora para que Deus nos ensine, nos mostre através do Espírito Santo e em nome de Jesus como tornar o nosso lar um lugar para o qual o nosso esposo deseja voltar. Um lugar onde existe comunicação, harmonia, alegria. Manter a casa em ordem é muito importante, pois Deus não é Deus de confusão. E isso não significa que nós, mulheres, tenhamos que ser perfeitas. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a conseguir manter o andamento da casa sob controle e termos equilíbrio em todas as coisas. Não podemos ser as loucas da limpeza, a ponto de muitas vezes só ficar limpando a casa e não tirar tempo com o marido, ou o marido mal chegou em casa já começa a escutar reclamação que a casa está bagunçada, ou que você acabou de limpar e ele não pode andar naquele lugar ali porque está secando, enfim, são várias situações, né? Então vamos orar sobre isso agora, para que o nosso lar seja um lugar abençoado. Querido e amado Deus, nós continuamos aqui pedindo ao Senhor a respeito do nosso esposo, a respeito do nosso lar. Eu peço, Espírito Santo, ensine a cada uma de nós a tornar o nosso lar um lugar abençoado. Um lugar onde tenha um ambiente santo, um ambiente saudável, que nós possamos conversar aqui de forma gostosa, que nós possamos ter harmonia e que nossa casa seja uma casa legal, que seja uma casa alegre. Em nome de Jesus, ajude a cada uma de nós, Senhor, a manter um equilíbrio com relação à limpeza, à organização da casa. Não podemos ser completamente desleixadas a ponto de não fazer o serviço de casa, porque o serviço de casa, Senhor, ele é muito volumoso. Mas também nós não podemos ficar somente limpando a casa e querendo que tudo esteja no seu lugar sempre, e acaba tendo briga muitas vezes dentro de casa porque o marido sujou o que não era para ter sujado, jogou a roupa onde não era para ter jogado. Enfim, Espírito Santo, o Senhor conhece a cada uma de nós. Então nos ajude a ter esse equilíbrio para que dentro da nossa casa não tenha confusão, mas que ela seja realmente um lar abençoado. Nos ajude a manter o controle da nossa casa, o equilíbrio em todas as coisas. E também, Senhor, que não exista mais em nossa casa alguém sobrecarregado. As tarefas devem ser divididas e o esposo que trabalha fora, claro, ele está trabalhando fora, mas isso não quer dizer que ele não possa ajudar com alguma coisa aqui, uma coisa ali. Isso é muito importante.
Então nos ajude a mostrar isso aos nossos maridos e toca agora no esposo de cada irmã, toca no meu esposo e no esposo de cada irmã que está aqui orando comigo, para mesmo que ele não seja cristão, mesmo que ele não seja, mas que ele possa entender que ele é parte importante do andamento do equilíbrio do lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã, outra parte importante de nós pensarmos a respeito do nosso lar é justamente a liderança. Nós sabemos que Cristo é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Nós entendemos que isso não significa que nós devemos nos calar diante de tudo e sermos aquela submissa que o mundo prega. Não, a submissão não é isso. Tudo tem um equilíbrio. Mas é necessário que nós, mulheres, permitamos que o nosso marido exerça a liderança do lar. Eu sei que muitas mulheres têm perfil de liderança, eu sou uma que tenho, e às vezes existem conflitos porque um quer mandar tanto quanto o outro, e isso não é bom. Então que o Espírito Santo nos ensine a submissão bíblica, a submissão correta, a submissão que traz harmonia e leveza para o nosso lar. Vamos orar sobre isso. Querido Espírito Santo, nós agora pedimos, nos ensine a ser mulheres submissas de forma bíblica, de forma saudável, de forma correta. Nós não devemos ficar caladas diante de todas as coisas e apenas obedecer o nosso esposo. Não é assim, nós sabemos que não é. Então nos ensina o momento certo de expor a nossa opinião e não de impor. De expor a nossa vontade e não de impor a nossa vontade, e para que junto com o nosso esposo nós possamos, cada uma de nós, encontrar o melhor caminho para resolver todas as questões do lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante é a questão de nós mulheres nos mantermos atraentes para o nosso esposo, cuidando da nossa alimentação, fazendo exercício físico. São questões realmente que muitas mulheres deixam de lado. Vamos orar sobre isso agora. Querido Espírito Santo, neste momento, Pai, eu peço que o Senhor ajude a cada uma de nós a mantermos, Senhor, o nosso corpo em ordem, o nosso equilíbrio mental em ordem, para que possamos ser mulheres atraentes em todos os sentidos para o nosso esposo, Pai. Em nome de Jesus, nos dá ânimo, força, condições de sermos mulheres sempre belas aos olhos do nosso esposo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E também nós devemos ter um tempo a sós com Deus todos os dias. Irmã, se você não tem esse hábito, comece a ter, procure, peça ajuda. O Espírito Santo vai te ajudar. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro, Senhor, pela irmã que não tem o hábito de ter um tempo a sós contigo, Pai. Eu, graças ao Senhor, hoje eu tenho esse hábito. Às vezes eu falho, sim, porque acontece. Gostaria de nunca jamais falhar, mas acontece. Porém, são poucos os dias que eu deixo de estar aqui orando e buscando a Tua presença, Pai. Mas essa irmã que ainda não tem esse hábito, isso traz muito prejuízo para a vida espiritual, para a vida familiar. Então, nesse momento, eu peço que o Senhor fortaleça a vida dessa mulher, para que ela possa, então, entender e praticar um tempo a sós contigo todos os dias. Deus é a parte, é a pessoa, na verdade, mais importante da nossa vida. Se ele não for o centro do nosso casamento, meu esposo não vai conseguir me fazer feliz e eu tampouco vou fazê-lo feliz. Então, muitas vezes podemos até criar expectativas em relação ao nosso esposo, que ele vai nos fazer feliz, e também o nosso marido pode ter expectativas muito altas em relação a nós e nós não vamos conseguir alcançar essas expectativas se nós não tivermos Deus no centro. Não importa o que a gente faça, seja casar ou comprar uma bicicleta, se Deus não for o centro disso,
nós não teremos felicidade e satisfação. Então vamos orar agora pedindo para Deus ser o centro da nossa vida, o centro do nosso casamento. Deus maravilhoso, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, eu peço agora, seja o centro da minha vida, seja o centro do meu casamento. Tu és tudo para mim. Deus, tu és o meu Pai, tu és o meu Senhor, tu és tudo que eu tenho. E eu desejo muito que tudo que eu faça, o Senhor esteja envolvido, porque daí eu sei que será tudo conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus, eu te convido, venha ser o centro da minha vida. Eu te convido, Deus, venha ser o centro do meu casamento. Agora nós vamos pensar com relação ao respeito dentro do nosso casamento. Muitas vezes, no calor das discussões e no dia a dia, a gente acaba perdendo respeito pelo nosso esposo e, consequentemente, ele também. Então, vamos liberar perdão para o nosso marido por todas as vezes em que ele nos desrespeitou, pelas grosserias, pelas coisas que ele fez e que nos ofenderam. E também vamos pedir perdão a Deus por não ter agido de uma forma santa e correta com relação ao nosso marido. Querido Deus, nós confessamos nesse momento que muitas e muitas vezes nós desrespeitamos o nosso esposo. Nós, por várias razões que não importam agora, Senhor, agimos mal com ele e aí isso acabou trazendo brigas e situações terríveis para dentro da nossa casa. Nos perdoa. E também nós perdoamos agora o nosso marido, que muitas e muitas vezes também foi desrespeitoso, foi estúpido, grosseiro, egoísta, orgulhoso. Senhor, os homens são muito orgulhosos, Deus. Misericórdia, Jesus. Então, nos ajude, Senhor, a ter paciência com o nosso marido, porque quantas vezes nós damos conselhos, nós falamos, mas eles não escutam. E isso é terrível para o casamento. Então, nos capacita, Senhor, a ter também voz ativa, claro, dentro da submissão, que nós já oramos e já pedimos para que o Espírito Santo nos ensine a ser submissas, mas também muitas vezes nós precisamos ter voz ativa. Então, nos ensina a ser uma esposa cujo marido escuta, em nome de Jesus, que todas as barreiras que impedem realmente de ter uma boa comunicação, de ter um bom relacionamento, de ambos se respeitarem, se amarem, que todas essas barreiras caiam por terra, em nome de Jesus, no teu precioso nome, Jesus, é que eu te peço. Nos ajude a olhar para o nosso marido como o Senhor olha para a igreja, como o Senhor Jesus olha para a igreja. E também ensine o nosso marido, sendo ele crente ou não, eu creio nisso, que ele pode nos amar. Claro que o marido cristão ele não vai entender como é amar a esposa assim como Cristo ama a igreja, mas eu creio que de alguma forma esse entendimento pode chegar até ele. Então que nós possamos enxergar o nosso marido de uma forma correta e que ele também possa nos enxergar de uma forma correta. Ajusta a visão de ambos, Pai, em nome de Jesus, e que da nossa boca, Senhor, só saiam palavras de edificação, de vida, de ânimo, de encorajamento para o nosso esposo. Senhor, põe um guarda na nossa boca, fala conosco, Pai, nos avisa, Espírito Santo, nos ajuda a ficarmos caladas quando é necessário e a falar também de forma correta quando for necessário. Nos ajuda
Senhor, a sermos mulheres sábias que edificam o lar, que busca sempre ter um lar santo e em harmonia. E eu encerro esta oração te agradecendo, Jesus, por essas palavras, por esse entendimento, por esse tempo de oração. Eu consagro a Ti esse tempo de oração e eu peço que o Senhor fortaleça a minha irmã que escuta esta oração. Fortaleça essa irmã, Senhor. Enxuga dos olhos dela toda lágrima e coloca no espírito dela o avivamento, o fogo do Teu Espírito Santo, para que ela continue buscando pelo seu esposo, seja ele crente ou não. Todas as mulheres precisam buscar pelos seus maridos, Pai. Nós precisamos de alguma forma ser diferentes de Eva, porque Eva errou. Ela errou e nós não queremos cometer erros tão graves quanto Eva cometeu, trazendo tantos prejuízos. Então, nos resgata, Senhor, nos alinha com a Tua palavra, nos fortalece, porque eu sei que o Senhor está no barco com cada uma de nós, nos ajudando a passar pelas mais terríveis tempestades que podem vir no nosso casamento. Nos alinha e fala com o nosso marido. Alcança aquele que não é crente e os que são crentes, acrescenta mais e mais da Tua presença. Desperta esses homens para a oração, para a busca do Espírito Santo, para a leitura e meditação da palavra. Eu te agradeço, eu consagro a Ti esta oração, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém, amém e amém, e graças a Deus.